Bom, eu penso que, considerando que quem elaborou, né, não esse documento, mas a este que o Conselho pediria para ser anado, né, sabe bem o que escreveu e de que modo fez a pressão junto aos professores. Então, quero dizer com isso que concordo com a sessão do professor Prata, no sentido de tirar a referência a um documento, X, Y, determina a punição, etc. e tal, porque eles bem sabem onde externaram, né, a atitude. Obrigado, professora. Podemos, professora Roselane? Professor Juarez, na sequência. Alô. Essa minuta, pelo que eu entendi, foi um encaminhamento do programa de pós-graduação em educação. Então, embora esse conselho possa alterar, eu penso que tem que ser mencionado sim, até em virtude dos discursos que estão sendo feitos pelo próprio governador, né, onde tem e pelo próprio governo, no sentido de que a educação não é prioridade neste governo. Então, nós estamos numa situação gravíssima de pressão em relação ao movimento de professores estaduais. E isso significa que uma moção, né, deste Conselho, onde nós não reafirmamos o nosso apoio, né, em relação à defesa dos direitos de manifestação destes professores, vai ficar claro quando nós indicamos que é o ofício, né, que foi, então, colocado além da própria defesa dos professores e das suas condições de trabalho. Obrigado, professora. Segue em discussão. Professor Juarez. Bom dia a todos. Eu me manifesto favorável à retirada da questão do ofício, considerando que as condições de vida do trabalhador docente, né, da educação básica, existem várias questões que estão envolvidas ali. A questão da remuneração justa é um dos itens. A questão da manifestação dos docentes com relação a essas péssimas condições de trabalho também são outras. E ao especificar nesse documento cada um desses itens, nós podemos esquecer os demais. Então há necessidade sim de nós colocarmos o nosso posicionamento com relação à valorização da profissão docente e que o governo reconheça o piso nacional. Obrigado, conselheiro Juarez. Então vamos fazer a votação em dois aspectos, já que tem duas propostas. A primeira, encaminhamos uma moção de apoio. Aqueles que são favoráveis ao encaminhamento de uma moção de apoio, que se baseará muito no texto ao governador. Aqueles que são favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Há duas propostas. Uma proposta que é exatamente o que está escrito no documento do professor Carlos Alberto, a proposta defendida pela professora Roselane, e há uma outra proposta de que a parte referente ao ofício, ela seja suprimida. Aqueles que defendem aquela proposta querem fazer a escrita conforme o professor Carlos Alberto, querem fazer alguma observação adicional, alguma defesa adicional da manutenção ali da menção ao ofício, professor Carlos Alberto? Sim. Procurei, com a experiência que tem do Conselho Universitário, ser cuidadoso nos termos, né? Não coloquei, por exemplo, a questão da defesa da greve, mas, enfim, das reivindicações. Bem, professor. Certo? Com relação à manutenção desse aspecto, eu sei que é um pouco mais além do hábito desse Conselho, mas me parece importante porque não é qualquer reivindicação salarial. É o cumprimento da Constituição, desculpa, de uma lei, que o Estado de Santa Catarina destoou nacionalmente. Isso foi recurso no Tribunal Superior de Justiça, se não me engano. E o governo do Estado, quer dizer, um movimento amplo, com muita legitimidade e apoio social, usa de meios que não condiz com o Estado democrático. Os docentes não, repito, estão reivindicando que se cumpra a lei. E mesmo assim o governo tem usado de subterfúgios administrativo-financeiros, como foi explicitado pelos docentes que aqui vieram, criando distorções na carreira. São opções
políticas do governo do Estado diante dos recursos públicos pelo qual é responsável, recursos, tributos que nós pagamos. Então, me parece que o uso de um ofício que orienta as GEREIs, que são as gerências regionais de ensino, muito punitivos, não condiz com o impasse gerado por uma ação do governo e não do movimento de educadores. Por isso que solicita o anulamento, né? Não é que exige o anulamento. Me parece que é necessário neste caso. Por isso que eu pediria que os conselheiros ponderassem pela manutenção dos termos da proposta original. Por favor, professora. Bom, conforme eu havia dito anteriormente, né, a minha compreensão vai diante da sugestão do professor Prata, no sentido de que não parece assim interessante que o Conselho Universitário solicite que, né, uma outra instância anule algo que, eu acho que a gente pode dizer isso de uma maneira mais elegante, digamos assim, né? Então, acho que já considerar que nós estamos solicitando a garantia ao movimento dos professores a liberdade de manifestação e de atividades sindicais, já seja o bastante em termos de manifestação do Conselho. Que é como se nós estivéssemos dizendo, você faça isso, faça aquilo. Acho que temos que ter, de algum modo, né, embora a seriedade da questão, uma certa elegância ao nos manifestarmos, né? O governo bem saberá como deve-se, ou através do que deve-se garantir o movimento dos docentes, a liberdade, etc. e tal. Permitiria uma parte nessa fala? A experiência acumulada com documentos dessa natureza na nossa área da educação física, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, ela remete à necessidade de nós não tentarmos ingerirmos internamente nos órgãos. Isso nos prejudicou com relação à contratação de novos profissionais de educação física no Sistema Único de Saúde de Florianópolis. Então, penso que seria similar meu posicionamento à conselheira. Professora Suzy, muito obrigada pela defesa que a senhora faz à proposta. Professor Juarez também. Professor Eladir pede a palavra. Professor, nós não estamos discutindo o assunto, hein? Sim. Foi feita a defesa de uma proposta, o professor está pedindo para defender essa segunda proposta. Não, a primeira proposta. Já foi defendida. É uma defesa só. Não, mas poderia ter sido duas. O professor pode pedir a palavra, mas... Pode usar a palavra, mas eu estou só tornando as coisas mais simples. Sim, obrigado. Eu creio que talvez a polêmica esteja em torno da citação do ofício, né, mas talvez se a gente utilizar o subterfúgio de defender os direitos, né, dos trabalhadores, sugerindo inclusive a não punição, já que é um direito e já que isso, mesmo que não se direcione a um ofício específico, mas que fique claro que defendemos a não punição pelo exercício da defesa de um direito. No mínimo isso. É uma terceira proposta, professor? Eu penso que é uma terceira.